Oi, Denis, seja muito bem-vindo ao podcast Strategist Revival. Você é a nossa primeira conversa aqui do novo ano de 2025. Muito feliz de você topar. Obrigado demais por topar participar. E tenho saudades de London, também me conta um pouquinho como anda London. Mas legal demais de ver. Ia. É demais, né? De ver sua jornada, sua carreira, enfim, hoje uma posição global. Então, primeiro, obrigado, e depois, se você puder, conta um pouquinho, não só de Londres, mas como é que foi sua carreira e como é que tá essa posição atual no seu ponto de vista. Legal, obrigado pelo convite, assim, é uma conversa muito legal, assim, né, um podcast que tem uma intenção super bacana, com muita gente legal, então fico muito feliz pelo convite, obrigado. E, cara, legal esse papo agora para mim também, porque depois de 2 anos morando em Londres aqui, né, a gente não só se acostuma com outra cultura, com o frio um pouco, né, com ficar escuro às 4 da tarde, mas tem muita coisa legal de trabalho e de carreira aqui, né? Mas vamos lá. Contando um pouco da minha trajetória, eu comecei em publicidade trabalhando na criação, na verdade. Trabalhei uns 3 anos na criação como assistente de arte. A maior parte do tempo foi na JWT, numa época em que o planejamento era bastante forte lá, que tinha a direção do Ken Fujioka, tinha o Daniel de Tomaso, tinha um pessoal bem bacana. E depois de 1 ano e 10 meses, mais ou menos, lá, eu sentia a falta tanto de influenciar ou fazer algumas perguntas para os clientes, assim, antes no processo, interferir antes no processo, e de e curiosidade mesmo, assim, sabe, sobre consumidor e outras coisas que o criativo normalmente não tem tempo para fazer. E ainda hoje eu acho que, como estrategista, tem um papel super importante de trazer algum tipo de conhecimento, informação que o criativo não vai ter tempo de correr atrás, assim, né? Então, da JWT, eu fiz o bootcamp de planejamento na Miami de São Francisco e pouco tempo, é um curso muito bacana, assim. Quando eu voltei, pouco tempo depois, eu fui para a UMAP. E na UMAP eu fiquei cerca de 12 anos, assim, né? Minha formação toda como planejador foi na UMAP, que é uma escola muito bacana, assim, né? Assim, tem uma parte criativa muito forte, a parte de estratégia muito forte, a parte de mídia é muito bem integrada também. E acho que por uma série de questões, assim, tanto a parte de valorizar a criatividade, quanto ter sempre a efetividade em mente e olhar os diferentes canais, e até por conta de eu ter trabalhado com o Volkswagen, que era o maior cliente da agência na época, que é um cliente que na UMAP você olha não só a comunicação, mas você olha um pouco de tudo, assim, né? Porque quase tudo da agência, quase tudo de Volkswagen, né? Inclusive CRM, fica lá dentro. Então você tem exposição a muita coisa. E, e além disso, eu tinha um papel de olhar também para a América Latina. Então, isso tudo me ajudou a conseguir depois uma vaga global em Londres, né, na Mullen Lowe. E quando eu cheguei aqui para trabalhar na Mullen Lowe, principalmente com Unilever e também com algumas contas de governo, para mim foi mais um aprendizado, assim, né? Que era uma coisa que eu queria. Eu queria ver, assim, Londres, que é a cidade, o lugar onde o planejamento foi criado, né? O que que, o que que mais eu poderia aprender por aqui? Qual é o impacto que eu poderia ter por aqui? E foi muito bacana, assim, também, esses primeiros 1 ano e 7 meses que eu fiquei na Mullen Lowe, que como global você tem exposição a culturas muito diferentes, né? Eu trabalhava principalmente para a Knorr, que, para minha surpresa, era e ainda é a segunda maior marca da Unilever.
e ela é muito grande em termos globais, assim, né? Então, trabalhei com cerca de 32 países diferentes, assim. Então, você acaba aprendendo sobre muitas culturas diferentes. Começa o dia fazendo call com a Indonésia, termina o dia com o México. Você conhece muita gente legal. O cliente global é muito legal. E você tem um time global, assim, super diverso, né? Com gente de diferentes países, assim. Então, a troca é muito bacana. E também com a parte de governo, que tem um aprendizado legal de ciências do comportamento, também como é que você usa comunicação não só para contar o que está sendo feito pelo governo, mas como uma ferramenta para mudar comportamento, que é uma coisa super bacana também. Além disso, depois desse tempo na Lowy, eu recebi um convite para ser VP de estratégia global na Macan World Group, que não é só a Macan, é como se fosse uma holding dentro da holding IPG, né? Que envolve outras agências do grupo Macan, como MRM, Kraft, Future Brand. Então, ela te dá a oportunidade para olhar outras coisas que não são só comunicação, né? Você passa a olhar e-commerce, CRM, branding, e uma série de outros aspectos para os clientes. O meu cliente principal é Nestlé, de algumas marcas da Nestlé. Então você passa a ter uma visão do negócio de forma ainda mais integrada. E, e a Macan tem coisas muito legais, assim, de estrutura, né? Ela tem pesquisas e estudos próprios grandes, assim, que ajudam a informar a estratégia. Você trabalha com um grupo muito grande e forte, assim, né? Então está sendo uma experiência muito legal na Macan para mim. Então, assim, rapidamente, essa tem sido a minha trajetória. Que trajetória, né? Que jornada, caminhada, de hoje olhando para o globo, imagina os desafios, mas também de conhecimento de cultura, né? As culturas distintas aí, aprender, você falou da Indonésia, do México, culturas diferentes, mas falar do mesmo produto, mas é entender comunicação para o consumidor, comportamento, de behavior change, etc. Deve ser incrível também para conhecer mais o planeta, né? Mais a humanidade, que sempre gosto. E aí a pergunta agora tem a ver com um case que eu vi de vocês lá na Mullen Law, na época de Mullen Law, que era para o governo federal, que tinha a ver com direção e tudo mais. E esse tinha um impacto social positivo, de dar consciência maior para as pessoas em relação a isso, ao transporte. Será que você pode contar um pouco desse case? Como é que planejamento contribuiu, sabe? Não é só uma ideia que veio da criação, que veio do planejamento, qual era o briefing, como é que foi, enfim. Se você puder contar um pouquinho da história nesse sentido, para ajudar nossos planners que estão assistindo a gente aqui a pensar o que eles podem fazer no próximo briefing que receberem nesse sentido. Legal. Então, esse case que você comentou, eu fiquei muito feliz que recentemente a gente ganhou um F de prata, tanto no F Europa quanto no F do Reino Unido aqui, né? E em Behavior Science, nessa categoria, assim, que, que é uma coisa que é muito legal de aprender aqui, que é um olhar de como que o governo usa comunicação para mudar comportamento, né? Então, esse case era sobre como a gente conseguia olhar para a saúde mental das pessoas, né? Aqui no UK tinha um número bem relevante, assim, de cerca de 66% da população tem algum problema relacionado à saúde mental. E, e depois da pandemia, veio ainda o que eles chamam aqui de cost of living crisis, que é a inflação aqui. Esse índice ele ficou muito preocupante. E tem uma célula do governo aqui que se chama Every Mind Matters, que é cliente da Mullen Law. E quando estava trabalhando lá,
eu fui contar um pouco esse case, que é uma história muito legal, assim, que acho que tem aprendizados muito relevantes, assim. Primeiro, porque pouco depois da pandemia, você teve muitas marcas que começaram a falar sobre saúde mental aqui. Então você tinha marcas de banco, telecom, é, marca de chocolate, assim, que buscava entrar no assunto, porque era um assunto importante, e fizeram campanhas bastante grandiosas, assim, sabe, que dramatizavam o problema. E por um lado isso foi muito bom, assim, porque saúde mental não era um assunto muito falado e de repente as pessoas tiveram awareness sobre o que quais são os problemas de saúde mental, que é uma coisa séria, que as pessoas precisam olhar, que elas precisam se cuidar, que é um assunto que precisava ser falado, mas eles traziam uma dramaticidade, né, sobre o problema que para algumas pessoas deixava o problema assim muito grande. E você tinha um grupo de pessoas que olhava para aquilo e falava assim: eu acho que eu não estou nesse nível de preocupação, de ir no médico, de ter um diagnóstico, mas ainda assim que sofria bastante com saúde mental durante esse período. Então, o que a gente viu foi que, mesmo depois de todas essas campanhas, a gente ainda tinha um índice muito alto de pessoas que sofriam com isso. E essa organização, Evermind Matters, veio com um briefing de campanha de como que a gente podia ajudar a melhorar essa situação para esse público. E o que eles sabiam das pesquisas deles era que existem algumas atitudes simples que as pessoas podem tomar no dia a dia que ajudam as pessoas a se moverem nessa jornada de forma individual, ações que elas mesmas podem tomar sem precisar ir no médico. Então, por exemplo, sair por 10 minutos para caminhar já ajuda. Se você puder conversar com um amigo durante o dia, isso já te alivia. E aí a estratégia da agência foi, ao invés de eu tratar saúde mental como um problema grande, difícil e complicado, vamos tratar isso como uma coisa pequena, uma coisa que você consegue tomar uma ação, um passo pequeno no seu dia a dia para melhorar e depois evoluir nessa jornada. Então, acho que essa foi a principal sacada da agência, assim, como é que eu uso esses estímulos, né, esses nudges, esses empurrãozinhos, para olhar para aquilo de uma maneira que as pessoas sintam que elas podem fazer alguma coisa a respeito e melhorar a saúde mental delas. Então foi sempre sobre tratar isso como uma coisa administrável, uma coisa possível para as pessoas. E aí, com essa estratégia em mente, a criação veio com um conceito muito legal que é Find Your Little Big Thing. Encontre qual é a sua coisa pequena, mas que tem um grande impacto na sua melhora de saúde mental. E tudo nessa campanha foi para não ser uma campanha que faz muito barulho, uma campanha que dramatiza demais a situação. Então o cast era simples, as pessoas estavam sempre em cenários bastante do dia a dia, e era bem para mostrar assim, cara, sai para fazer uma caminhada, sai falar com alguém. E uma campanha simples, né, sem grandes extravagâncias. Para que essa campanha chegasse nas pessoas de uma maneira direta, já que ela não é uma campanha que grita, a mídia também tinha seguia a mesma ideia, a mesma estratégia, que é se essas pessoas também não gritam por ajuda, elas sussurram. Então também tem assim um movimento pequeno das pessoas que dão indícios de que elas estão precisando de algum tipo de ajuda. Então, achando esses indícios, a gente podia entregar a mensagem para elas no momento certo. E aí é muito legal que a agência de mídia parceira, que é a Wavemaker, ela identificou que existem alguns comportamentos, por exemplo, quando as pessoas estão scrollando sem parar em rede social à noite,
cara, é um indício de que essa pessoa pode estar precisando de alguma ajuda em relação à saúde mental dela. Existe uma análise de linguagem que, dependendo do que a pessoa está postando em redes sociais, existem alguns indícios de que eu preciso entregar essa mensagem para ela. E algumas outras estratégias, mas sempre em cima disso, de identificar onde tem alguma coisinha que essa pessoa ela não está explicitamente falando sobre o assunto, mas tem um indício de que eu preciso entregar a mensagem para ela. Essa mensagem simples, que trata o assunto de uma maneira administrável, uma maneira que as pessoas conseguem sentir que elas podem tomar um passo pequeno, mas que tem um grande impacto. E isso gerou muito resultado, assim, né? As pessoas, assim, sentiam que a mensagem era relevante, a gente conseguiu ver que elas assistiam ao conteúdo, que depois elas iam para o app do Every Mind Matters e continuavam a jornada dela lá, que a gente continuava entregando mensagens relacionadas à campanha via CRM, via e-mails, e a gente conseguia medir que essa jornada levou a reduzir o número de casos de pessoas que sofrem com saúde mental aqui. Então tem um impacto muito bacana, assim, de olhar como uma ação pequena ajuda essas pessoas e consegue trazer um resultado tangível, assim, né, de mudança de comportamento mesmo, relevante para o país. Assim. Então é um case uma história muito legal de contar. Incrível, né? Com impacto social positivo, porque a comunicação estava focada nisso, mas você viu o resultado depois de mais pessoas acessando, mais pessoas se informando no Evermind Matters, mas também resultado depois, pelo que eu entendi, em pesquisa e análise de quantas pessoas se sentiam com algum desafio mental ter diminuído depois de aprenderem mais como fazer isso no Evermind Matters, dá vontade de trazer o Evermind Matters de uma certa forma para cá, sabe? De verdade, estou pensando que marca, por exemplo, se não tiver do governo, mas que marca poderia trazer isso para cá para ajudar a nossa população também a ter uma mente que acredita que toda mente importa, como é esse, que é demais. E aí fico pensando muito também nessas marcas, por exemplo, sabe? Fiquei pensando agora em marcas de esportes para falar sobre Every Mind Matters, porque essas conversas com os amigos que vocês tiveram nessa ideia, 10 minutos de caminhada, enfim, alguma coisa nesse sentido, de faça também, não sei. Mas eu fico sempre pensando nas marcas de consumo, como é que elas podem ter um impacto social e ambiental positivo. Porque a gente trabalha com behavior change, tipo isso que você acabou de falar, do behavior change das pessoas em relação à própria autopercepção de saúde mental e tudo mais, e toda a mente importa. Mas pensando na mudança do comportamento do consumidor, que é não compra meu produto, que compre. Ah, não gosta, vamos mudar isso. Ah, tem uma percepção só do objeto físico, que tem uma percepção também do propósito. Enfim, coisas assim, para mudar o comportamento em relação à aquisição no final do produto e a percepção de marca. Mas eu penso muito nisso também, que a gente pode pensar na mudança de comportamento nesse sentido, sabe? De ter maior, do nossa parte na agência, ter maior inclusão dentro dos anúncios, ter mais diversidade, equidade e inclusão, porque isso dá também, olhando para a geração Z, que se interessa muito nisso e que vai comprar mais de marcas que estão nesse sentido, já anunciados, 73%, se não me engano, preferem marcas que reconhecem que são sustentáveis de alguma forma. Isso vai dar maior impacto na mudança de comportamento para a compra de produto. Tudo isso aí eu não paro de falar sobre isso, porque é a coisa que eu mais gosto e quero fazer no momento. Mas tudo e olhando para tudo isso, que você acha, na tua experiência e olhando para o global também, que você tem experiência com culturas distintas, né, ao redor do planeta, mas o que a gente, planner, pode fazer nesse sentido? Você comentou algumas coisas aí do nudge e tudo mais, e agora pensando não no governo, claro que tem o governo sempre, mas na marca como essa, uma marca da categoria de esportes ou da categoria de personal care. O que essas marcas poderiam fazer nesse aspecto? Mas primeiro, antes da resposta, o que o planner pode fazer, sabe? Uma investigação, de aprofundamento. O que você acha? Como é que a gente dá para esses planners aqui uma receita? Cara, eu acho que assim, esse é um desafio super relevante, e acho que a primeira coisa como estrategista é você olhar qual que é o propósito da marca, assim. Você tem que manter proximidade com, assim, a que
que essa marca se propõe. E assim, a causa que você quer endereçar, o quão próxima tá desse propósito. Porque às vezes, quando todas as marcas tentam atender a causa ou propósito que de repente salta um pouco mais na moda, ou que está gerando mais conversa, ela acaba aterrissando de um jeito muito forçado, assim. Então, assim, nenhuma marca vai resolver todos os problemas, nem tem que, mas como estrategista você tem que identificar assim, exatamente a que sua marca se propõe, e uma vez que isso está definido de uma maneira em que você encontra algumas mudanças de comportamento ou causas sociais ou ambientais que são relevantes, aí sim vale a pena você pegar e trazer isso para a conversa. Né? Então, de alguma maneira, quando você está tendo conversa sobre propósito de marca, daí você já levanta alguns temas que são relevantes à marca se debruçar e fazer alguma coisa a respeito. Né? Tem sempre o brand say, o que a marca fala sobre determinadas coisas, e o brand do, que é o que ela pode fazer efetivamente para melhorar alguma situação específica, né? Então, acho que a primeira coisa é, a sua marca tem direito ou, assim, tem uma relevância sobre isso? Está linkado a um propósito maior dela ou vai ficar uma coisa forçada? Vai ficar uma coisa que, assim, parece que você está sendo até oportunista. Então, como planner, assim, está sempre voltando assim, qual que é o core dessa marca. Uma vez que você identifica que, cara, tem um assunto relevante, sim, para a gente se debruçar aqui, aí você precisa tangibilizar qual é o comportamento que você quer mudar. E o que você sabe sobre a audiência que te ajuda a mudar esse comportamento. Mudar comportamento não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Então, quais são as alavancas assim que te ajudam? E nesse sentido tem muita ferramenta legal, assim, muita teoria sobre ciência do comportamento, né? Até dos frameworks que a gente usa aqui para o governo, que são úteis para as marcas também. Então, aqui, se você procurar pelo Oasis, que é um framework que o governo usa, se procurar tem um outro framework que é o Mindspace, você vai vendo algumas ferramentas que você pode usar para ajudar a fazer essas mudanças de comportamento, né? Então, eu acho que daí, uma vez que você tem clareza no comportamento que você quer mudar e quais são as alavancas que você tem à sua disposição para usar e ter um entendimento sobre por que as pessoas estão se comportando dessa maneira e o que está bloqueando elas de mudarem, né? No caso do Every Mind Matters, era, cara, eu estou achando que isso aqui é uma coisa tão grande que não tem nada que eu possa fazer para melhorar a minha situação. Então vamos, né, tratar isso como uma coisa menor, vamos dar alguma ferramenta mais de dia a dia, vamos tratar isso como uma coisa que a pessoa consegue administrar com pequenos passos, né? Então, acho que esse processo de descoberta, de entender as pessoas, de ver por que elas estão agindo assim e qual é a maneira que você pode estimulá-las a agir de forma diferente, é uma das partes mais legais do nosso trabalho, assim, né? Porque tem um pouco de ciência, tem um pouco de estar sempre aprendendo e tem sempre o ponto de, cara, como é que eu volto a linkar isso com o propósito da marca, né? O que faz essa marca ser diferente e relevante para as pessoas. Isso é bom demais. Começa pelo propósito da marca, né? Pensando nisso, o propósito da companhia muitas vezes ajuda também, mas olhando o propósito da marca, porque aí vem isso na comunicação, isso é bem legal de pensar. E aí como é que conecta com esse ou desafio, objetivo, desejo do consumidor e tudo mais. Eu fico pensando nos benefícios e valores também que estão na marca, que podem contribuir com isso, né? Cara, é bom demais. E aí acho que os planners aí nesse sentido tem que ser, como eu acredito que é o que a gente espera, curiosos, né?
curiosos de investigar e tudo mais. Mas qual que é, para você, a característica principal que um planner, que um estrategista tem que ter? Além de ser corintiano, que a gente já falou sobre isso. Eu sou São Paulino, então eu tô destoando um pouco, porque realmente tem muito planejador corintiano, assim. Mas eu, assim, a característica que eu acho que tem duas características que eu valorizo bastante, assim. Uma é essa vontade de aprender, assim. E vontade de aprender, eu falo assim, você se recusar a ter um tipo de assunto que você fala, isso é difícil demais, assim. Porque às vezes você ouve ciência do comportamento, você vê tecnologias novas, e às vezes elas te intimidam. E eu acho que o estrategista, ele não pode aceitar que existe algo que ele não pode aprender. Então, acho que isso é fundamental, assim. A segunda coisa, eu acho que é fundamental você querer conhecer como outras pessoas pensam, assim, olhar cases que são referências, porque aí tem um critério, né? Você está aprendendo a fazer alguma coisa, mas você tem um ideal de, cara, eu quero chegar a uma solução como essa. Eu quero ter essa sofisticação de pensamento. Eu quero conseguir produzir um trabalho que é como isso. Então, quando você consegue visualizar assim, um certo patamar de qualidade no seu trabalho, ou aonde você quer chegar, e você faz isso por repertório, né, por conhecer outros cases, por conhecer campanhas, por falar com gente como é que outras pessoas pensam ou pensaram sobre determinado assunto, aí você se propõe e você foca em aprender até chegar nesse nível. Eu acho que isso é muito valioso e é isso que eu tento manter para mim, porque, assim, tendo saído do Brasil para ir trabalhar com outras culturas, o que me ajuda é assim, cara, eu aprendi que, cara, eu tenho esse patamar de qualidade de trabalho estratégico, criativo, e eu quero chegar mais ou menos nisso. Eu já vi gente fazer assim, assim, assado, né? Então eu vou aprender o que for necessário até que o trabalho esteja nesse nível que eu acredito que é o que eu quero fazer, o que eu estou me propondo a fazer com o meu tempo, com a minha carreira. Então acho que é uma combinação dessas duas coisas, assim, de você aprender um pouco e de ver onde é que o sarrafo está, onde é que você quer botar o sarrafo para você mesmo e para o trabalho, e acreditar que não tem nada que você não possa aprender para chegar lá, sabe? Se alguém aprendeu e conseguiu fazer isso, eu também consigo. Então, assim, não desiste. Gosto demais do aprendizado contínuo, né? Sempre quando eu tô meio inseguro, me ajuda para começar a fazer isso também, de aprender, sabe? Eu tô curioso, eu tô inseguro, não tenho certeza se eu sou bom o suficiente, eu não sei muito. Ajuda muito, né, também, para se capacitar nesse sentido. Meu amigo, bom demais falar contigo. Sei que você não gosta de falar do Corinthians, mas eu gostei que a gente se identifica com o time no Reino Unido, que é o Liverpool, então, Exato. nesse sentido, estamos juntos. Baita time. Baita time. Mas, E cara, baita torcida. vai da torcida, a torcida canta melhor, porque a torcida do Corinthians não para de cantar também, mas o ritmo não é tão bom assim quanto a do Liverpool, parece uma banda cantando, é impressionante. É, mas, cara, obrigado demais por topar, uma honra ter a sua participação aqui, vice-presidente global da Macan não, né? IPG, que agora é a maior, IPG Omnicom, é a maior do mundo também, uma honra ter a sua participação, mais do que isso pelo conteúdo mesmo. Bom demais te ouvir. Legal, obrigado pelo papo, assim, obrigado pela conversa. Acho que são discussões super importantes de se ter, assim, né? Acredito muito no impacto que a gente pode fazer de forma positiva, assim, uma vez que a gente consegue ter foco e estar tá linkado com as marcas. E então, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Obrigado demais e feliz ano novo, um 2025 lindo para ti. Você também, Rafa.